Glória a Deus. Paz do Senhor, amados irmãos. Hoje está uma noite chuvosa, mas aprove a Deus o privilégio de estar aqui na sua casa para aprender no seu santo templo. Certamente, nesta noite, o Senhor tem uma palavra ainda para os nossos corações, nesse processo que o Espírito Santo está realizando de preparação, de aprimoramento, para que cada homem e cada mulher tome decisões inteligentes, fale palavras construtivas, porque pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. E o Espírito Santo está trabalhando para que nós tenhamos sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra erudita, seja para a nossa própria edificação, seja também para a edificação das pessoas que estão no nosso entorno ou as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós voltaremos, irmãos, a um texto que nós temos já por várias quintas lido esse texto, procurando extrair dele algo benéfico para as nossas vidas, que é uma escritura de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 28. Romanos, capítulo 8 e versículo 28. A preciosa e santíssima palavra de Deus nos diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu coloquei como tema nesta mensagem uma frase muito popular, uma frase muito comum, que talvez nós mesmos já tenhamos falado essa frase mais de 1000 vezes. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu perguntaria aos irmãos, após ler esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, nós podemos dizer que essa frase é verdadeira ou falsa? Podemos afirmar que todas as coisas funcionam juntas para o bem? Sim ou não? Calma, não responda com muita pressa. É uma boa frase? Não se preocupe, tudo vai dar certo? É uma frase otimista. Porém, é uma frase que não se suporta no que poderíamos chamar de cadinho da realidade. Cadinho é aquela peça que parece uma xícara, né? Com um cabo muito grande, que o ourives coloca no fogo e aumenta o fogo até que o ouro ou a prata, que é sólido, vire líquido.
Porém, queridos irmãos, existem frases que nós pronunciamos, que nós cantamos e às vezes até mesmo pregamos, mas que estão fora do contexto da palavra de Deus. Uma outra frase também, que é uma frase de efeito, que está fora do contexto da palavra de Deus, e tem até hino. Esses dias nós cantamos aqui, acho que foi domingo passado ou no outro. Quem tem promessa não morre. Está errado. Morre sim. E morre sem alcançar a promessa. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, no versículo 13, de homens e mulheres que viveram pela fé. Homens e mulheres que estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Todavia, eles morreram sem alcançar a promessa, não por falta de fé, mas porque Deus tem um tempo determinado para cada coisa. O que Deus falou vai se cumprir no tempo. Mas esses do capítulo 11, versículo 13, diz que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Pela fé, viram-nas de longe, e de longe as saudaram, mas morreram sem ter alcançado a promessa. A promessa se cumpriu, se cumpriu. Se cumpriu com Abraão, se cumpriu com Isaac, se cumpriu com Jacó, se cumpriu com José. A terra que Deus prometera a Abraão, no tempo de Deus, essa terra foi entregue aos descendentes de Abraão. Então, queridos irmãos, acredito que existem frases que nós falamos, que nós cantamos, mas que estão fora do contexto da palavra de Deus. E eu tenho pensado muito nessa frase: não se preocupe, tudo vai dar certo, como uma frase que está fora do contexto da palavra de Deus. Todos nós sabemos que essa frase, não se preocupe, tudo vai dar certo, ponto, de maneira isolada, é uma frase que não é completamente verdade. Existem inúmeras tragédias que permeiam a história dos seres humanos, as histórias das famílias. Acredito que nós mesmos que estamos aqui nesta noite, na história de nossas vidas, ou na história das nossas famílias, sejam do presente ou do passado, nós trazemos marcas, nós trazemos ainda na memória tragédias que foram acontecimentos que não deram certo, que foram acontecimentos que marcaram as nossas vidas de maneira negativa. Então, talvez nós mesmos, de maneira displicente, eu não vou dizer de maneira irresponsável, mas vou falar de maneira displicente, porque a palavra de Deus, ela é ensinada para que todo homem e toda mulher tenham no seu falar uma palavra prudente, uma palavra de sabedoria,
uma palavra que é a mesma palavra que sairia da boca de Deus. Porém, já repetimos esse mito. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu até estava pensando o seguinte: há pessoas que quando falam uma coisa assim que é só para inglês ver, ela dá uma piscada assim, né? Não tem gente que fala assim, dá uma piscada? É porque aquilo não é verdade, ela só está dando assim uma maquiada. E, obviamente, a palavra de Deus diz: o vosso falar seja sim, sim e não, não. Então não tem esse negócio de falar e dar uma piscada. Porém, esse é o tipo de coisa que a pessoa, quando diz, devia dar uma piscada. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Olhando, irmãos, para a origem dessa expressão, não é algo novo. A história diz que os antigos gregos e romanos, eles diziam algo semelhante aos seus filhos, mesmo sabendo que no âmbito da filosofia seria uma frase, ou seriam frases vazias, mas eles diziam frases desse tipo para os seus filhos apenas para animar os seus filhos, para torná-los otimistas. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele disse algo parecido, quando ele disse, em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A diferença, irmãos, é que Paulo, ele não escreveu um cheque em branco. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Nós podemos observar que Paulo usou 3 fatores determinantes. Que além de determinantes, são fatores vinculantes para que todas as coisas contribuam juntamente para o bem. Primeiro, o apóstolo condicionou esse sentimento com 2 qualificadores importantes. Primeiro deles é para o bem daqueles que amam a Deus. E segundo, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, que dizem sim ao chamado de Deus. E em terceiro lugar, isto aqui é muito importante, que nós entendamos nesta noite. O apóstolo definiu bem, não como conforto e riqueza. O apóstolo Paulo definiu bem que todas as coisas cooperam para o bem, não para o conforto e a riqueza, mas de outra forma que nós veremos nos versículos seguintes. Já por muitos anos, irmãos, que eu trabalho em atividade ligada ao setor imobiliário. Como os irmãos sabem, eu não sou corretor de imóveis, mas trabalho na área imobiliária. E existe uma regra no setor imobiliário, e guardem isso porque serve para todos nós,
para comprar um imóvel, existem 3 princípios que devem ser observados. Devem ser observados. O primeiro é localização. O segundo é localização. E o terceiro é localização. Você vai comprar um imóvel, você tem que prestar atenção se você está comprando esse imóvel em um lugar que vai ter progresso ou em um lugar estagnado. Porque a valorização futura desse imóvel estará vinculada à sua localização. A interpretação da Bíblia, irmãos, também obedece 3 princípios. Primeiro, contexto. Segundo, contexto. Terceiro, contexto. Eu acredito que os irmãos da igreja de Bereia, quando os apóstolos iam pregar, eles abriam as escrituras para verificar se a mensagem pregada pelos apóstolos estava de conformidade com o contexto das escrituras. E os demais pregadores que se apresentaram ali na igreja em Bereia para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ser do tipo de crente que vê um pregador extrair um texto da palavra de Deus, da Bíblia, e desenvolver uma pregação sobre aquele texto, trazendo para aquele texto maquiações, trazendo para aquele texto algo que não está na palavra de Deus. Nós temos que verificar o contexto em que aquilo foi escrito, em que aquelas palavras foram pronunciadas, para não pegar aquela palavra isoladamente, como quem tira um versículo de uma caixinha de promessa e fala: esta é a palavra de Deus para mim. Não. Vamos aprofundar. E aqui, o contexto deste versículo, em que Paulo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Paulo, ele se dirige a um viver no poder do Espírito Santo, em meio ao sofrimento, ao desgaste, à dor, porque as experiências de Paulo incluíam espancamentos. Uma certa vez, Paulo foi espancado até ser dado por morto, e o seu corpo foi puxado como o corpo de um cadáver. Prisões, perseguições, espancamentos, quase mortes. Eu creio que foram sofrimentos suficientes para que qualquer ilusão que tivesse no coração de Paulo fosse erradicada. Então, já no contexto do próprio versículo, quando Paulo expressa os pré-requisitos para que se bem aconteça juntamente, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, primeiro, que amam a Deus, segundo, chamados segundo o seu propósito. Paulo, ele não está dando
um cheque em branco ou mesmo uma promessa para todas as pessoas. Embora todas as pessoas podem se qualificar como os destinatários dessa promessa. Como disse, a promessa é somente para aqueles que primeiro amam a Deus e que segundo são chamados de acordo com o seu propósito. Mas é uma promessa exclusiva? Não. É uma promessa inclusiva. Porque todo ser humano, todo homem e toda mulher, pode se qualificar para essa promessa. Porque Deus preparou de antemão as condições para que nós possamos andar nessa promessa. Vamos entender isso com a ajuda do Espírito Santo. Aqueles que amam a Deus. Nesse contexto, são aqueles que disseram sim. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eles foram chamados para uma vida espiritual de acordo com o propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande propósito de Deus. Então, no versículo 29, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, queridos irmãos, os predestinados. E quando nós falamos em predestinados, estamos falando a todos os homens e a todas as mulheres. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e toda aquela, não existem excluídos. Deus deu o seu Filho para todo aquele, toda aquela que nele crê. Então todos são predestinados. Então os predestinados são chamados, os chamados são justificados e serão os glorificados. Então os predestinados são os chamados. Coloque novamente, por favor, o versículo 30. Os chamados são também os justificados. E os justificados serão os glorificados. Alguns irmãos tomam esse versículo, o verbo, os que amam a Deus, num tempo verbal do particípio presente, como se dissessem: enquanto você ama a Deus, as coisas funcionam. Mas se você não está amando a Deus, as coisas não funcionam para o seu bem. Porém, os versículos aqui fala de uma maneira, irmãos, que nos mostra o grande amor de Deus, porque Deus sempre nos ama. Eu acho incrível este grande e admirável amor de Deus. Porque Paulo encerra este capítulo e quando nós lemos, nós podemos entender que até mesmo nos nossos lapsos
temporários em nosso amor pelo Salvador. Como, por exemplo, quando nós negamos a Cristo. Quando nós negamos a Cristo. Eu preguei uma vez uma mensagem explicitando quando nós negamos a Cristo. Os irmãos poderão recorrer suas anotações e verificar quais são as hipóteses que, tal qual Pedro negou a Jesus, Pedro, o amigo de Jesus, Pedro, o que puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote em defesa a Jesus, arriscando a sua própria vida. Quando posteriormente ele negou a Jesus. É um bom parâmetro para nós verificarmos quando nós negamos a Cristo. E o grande e incomensurável amor do Senhor, irmãos, implica que até mesmo nos nossos lapsos temporários do nosso amor pelo Senhor, quando nós não amamos a Cristo, que até mesmo nesses lapsos temporários, Deus está trabalhando para que as coisas cooperem para o nosso bem. Vamos entender que o crente, assim como Pedro, pode ter um lapso temporário em que ele negou a Jesus, negou a fé. Mas o grande amor de Deus é a atração para que nós voltemos ao caminho do Senhor. Então, esses versículos, nós não tomamos o tempo verbal, como disse aos irmãos no particípio presente, que amam, como uma condição temporal para o momento. Mas nós tomamos num contexto mais amplo, porque Paulo encerra dizendo, capítulo 8, versículos 38 e 39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com isso eu estou dizendo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que você está debaixo do guarda-chuva do amor de Deus. Mesmo quando esses fatores, seja a morte, a vida, anjos, demônios, potestades, presente, futuro, enfim, nada tira você do guarda-chuva, da proteção, ou para usar a expressão do Salmo 91, das asas, do esconderijo do Altíssimo. Você está neste ambiente, no esconderijo do Altíssimo, habitando, morando nesse lugar. Jesus, parece-me que olhando para este salmo,
ele traçou para nossa compreensão o amparo que a galinha dá para os seus pintinhos. Eu acredito que não mais de uma vez, e isso eu já vi, a galinha na chuva, mas os seus pintinhos agasalhados lá debaixo das suas asas. Até perguntaria como é que ela conseguiu acomodar todos esses pintinhos debaixo dela. Ora, como ela conseguiu acomodar esses 10, 12 pintinhos sob as suas asas, sob o seu corpo? Paulo aqui diz que nós estamos protegidos pelo amor de Deus e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso significa que nem os lapsos temporários em que você rejeita a Cristo pode separar você do amor de Deus. Com isso eu estou dizendo, você nunca esteve separada do amor de Deus. Você nunca esteve fora do guarda-chuva, do amparo, do amor de Deus. Eu acredito que as potestades e os principados talvez já vieram falar pessoalmente com você, ou vieram com mensagens subliminares, ou mensagens subreptícias, dizendo: você está fora do amor de Deus. Você não está debaixo do amor de Deus. Mas nesta noite, o Espírito e a palavra está dizendo que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos do céu, nem os principados, nem as potestades do inferno podem separar você do amor de Deus. Aqui não está falando do amor que eu tenho para com Deus, que você tem para com Deus, mas do amor que Deus tem por você. Ele nos amou primeiro. Ele continua nos amando com o mesmo amor com que Ele nos amou primeiro. Então, queridos irmãos, vamos ter esta convicção de que estes versículos estão dizendo que isso não depende do quanto nós amamos a Deus, mas da obra que foi realizada, a maior obra de amor realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua última gota de sangue por você e por mim. Vamos ao último ponto. A respeito do bem. Qual é então esse bem? Esse bem, ele já está definido no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O bem, queridos irmãos, não é o conforto, o bem não é a riqueza, o bem não é a saúde, o bem é a conformidade com Cristo. O bem é ser conforme à imagem do seu Filho. Aleluia. Deus está investindo pesado para que cada um de nós sejamos conforme a imagem
do seu Filho. A conformidade com Cristo, este é o bem. É o bem a que se refere o versículo 28. E está definido no versículo seguinte, ao 29, que é o 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Em última análise, irmãos, todas as coisas trabalham juntas para trazer cada crente, cada cristão, em conformidade com Cristo, para que seja conforme a imagem do Filho de Deus. E finalmente, trazer cada crente à glória. Aleluia. Isso é tão certo. A glorificação do crente é algo tão certo, tão concreto, que o apóstolo Paulo, ele fala da nossa glorificação em um tempo verbal passado. Ele não diz será glorificado. Ele diz glorificou. A glorificação daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito e respondeu sim ao propósito. A glorificação é coisa já realizada no tempo passado. Aleluia. Agora, é muito lindo, irmãos, porque ninguém está perdido entre a predestinação, a chamada, a justificação e a glorificação. E Paulo não diz, alguns daqueles que foram predestinados, alguns daqueles que foram chamados, alguns daqueles que foram justificados. Paulo não diz a maioria deles, quase todos. Não. Paulo diz aqueles que predestinou também os chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Nós temos que sentir interiormente, pessoalmente, individualmente, como alguém que está neste grupo daqueles que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados no tempo passado. Aleluia. Então, ninguém vai se perder ao longo do caminho. Existem todos os recursos para que ninguém se perca ao longo do caminho. A ponto da palavra de Deus dizer: estas coisas foram escritas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, não entre em pânico. Não entre em pânico. Porque Jesus Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Aleluia. A chamada continua, irmãos. A chamada é permanente. A justificação é permanente. E a glorificação é permanente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e também de toda a injustiça. Perdão de pecados e perdão das injustiças. Então, queridos irmãos,
Obviamente, este versículo ele aponta para o tempo futuro. Porque a glorificação é o estado futuro do crente. Além dos desastres e das misérias deste mundo, existe uma realidade maior, uma realidade que os nossos sentidos hoje não podem observar, mas é uma realidade mais real do que aquilo que nós podemos olhar, do que aquilo que nós podemos tocar, do que aquilo que nós podemos ver, que é o nosso objetivo final, a glorificação para sempre com Cristo. Todavia, vamos entender que Deus está trabalhando para o nosso progresso, para o nosso avanço, para o nosso bem nesta vida. Não como o objetivo primordial, o objetivo principal, o objetivo final. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança estivesse nesta terra, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, a nossa esperança está lá, porém, final, que é a glorificação. Porque aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Glorificação final. Mas há um espaço intermediário enquanto estamos aqui nesta terra. E cada um de nós podemos usufruir desses benefícios durante a nossa peregrinação nesta terra. O Senhor nos dá todo o suporte necessário para que nós possamos, durante a nossa trajetória neste mundo, ter uma resposta positiva, mesmo quando enfrentamos a dor e o sofrimento. Porque o Senhor, Ele trabalha de uma maneira tal, Ele age de uma maneira tal, que todas as coisas convergirão, cooperarão, trabalharão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que disseram sim ao propósito de Deus. Voltemos hoje para as nossas casas com esta experiência de que é possível viver pelo poder do Espírito Santo no meio do sofrimento, no meio da dor, e que Deus estará trabalhando, Deus estará agindo para que todas as coisas estejam convergindo para o nosso avanço, para o nosso progresso, assim como estamos destinados para a glorificação, a mesma glorificação com que o Senhor Jesus foi glorificado em seu próprio corpo. Quantos podem levantar a mão e dizer amém? Mantenha sua mão levantada, por favor. Senhor, nós meditamos desta noite nesta palavra sob a perspectiva do além, sob a perspectiva do futuro, da glorificação final. Uma glorificação que começou antes do nosso existir.
Assim como o Senhor nos amou, o Senhor nos glorificou. E estamos caminhando para a glorificação final. Mas neste período intermediário, em que estamos aqui nesta terra, em que vivemos entre o natural e o sobrenatural, com os nossos pés nesta terra, mas com os nossos pensamentos no céu. Neste momento intermediário, Senhor, dá-nos uma compreensão de que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, para que entendamos todas as coisas, sejam elas positivas ou negativas, sejam elas circunstanciais, sob qualquer prisma, para que nós possamos entendê-las como coisas que com o teu agir estarão conjuntamente, estarão sendo um suporte, um edifício, um fundamento, uma sustentação para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso avanço, para a nossa prosperidade, para o nosso êxito. Dá-nos essa compreensão, Senhor, assim como também de que em momento algum saímos debaixo do teu amor, porque nada pode nos separar do teu amor, nem mesmo os nossos lapsos temporários, em que fugimos de ti, em que fugimos do teu amor, nem mesmo esses lapsos temporários podem nos afastar do teu amor, porque o teu amor está estendido, Senhor, de uma maneira inclusiva. Graças te damos por tanto amor, por tanta compreensão. Recebe, Senhor, nesta noite a nossa gratidão e o nosso reconhecimento em nome de Jesus. Com teu amor, Senhor, cura, Senhor, cada irmão e cada irmã nesta noite. Com este entendimento, Senhor, renova, restaura, refaz, aleluia, faz, Senhor, algo novo em cada irmão, em cada irmã, seja aqui presente, seja à distância, que haja, Senhor, o impacto da tua glória, o impacto da tua presença, para uma nova visão, para um novo tempo, para um novo sentimento, como o sentimento que houve em Cristo Jesus, o Senhor. É a nossa oração e gratidão e amém.